Estamos de volta ao segundo bloco aqui do nosso painel Regional Debates, com prazer recebendo o Antônio Carlos Gonçalves, presidente da CT, Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos. A gente também com as participações sempre importantes do Érico Almeida, que é engenheiro, especialista em trânsito, e o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Uma mensagem importante para você: a partir de hoje, desta segunda-feira, você pode assistir aos programas aqui, o Painel Debates, no YouTube, diariamente, www.youtube.com/Painel Debates, www.youtube.com/Painel Debates, para você conferir no horário que você puder, Caso você tenha perdido alguma coisa aqui do nosso assunto, do nosso debate, você acessa lá o YouTube, eu repito, www.youtube.com/Painel Debates, aí disponibilizado diariamente, os programas que a gente realiza, os debates que a gente põe para você acompanhar aqui no nosso Painel Debates, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Bom, cartões, trocando dinheiro por cartões, parece que existem algumas confusões na cidade, o pessoal ainda não se adaptou bem a essa nova realidade aí, Antônio Carlos. É uma realidade totalmente diferenciada. É verdade, vai demorar um pouquinho o pessoal se acostumar, Por isso existe o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi feito entre CT, Piracicabana e Ministério Público. Hoje o avanço, eu acho que é significativo, 96% dos usuários do transporte, em média, estão pagando com cartão e 4% ainda estão fora do sistema. E a partir daí a gente tem que aferir exatamente o porquê que esses 4 ainda estão fora do sistema, se é falta de informação, se é falta de postos de venda. Ao início dessa campanha eram 34 postos de recarga e venda de cartão, hoje são quase 300 postos e a gente precisa pulverizar isso pela cidade inteira de forma que a gente dê conforto para a população. O cartão, Edgar, ele hoje permite que o cidadão que tem o cartão e não esteja carregado, ele esteja zerado, ele pode fazer até duas viagens negativando o cartão, e quando ele for recarregar, essas viagens são descontadas. E uma outra coisa, aos domingos, quem tem o cartão de transporte paga 50% do valor da passagem. Agora, a gente tem ouvido algumas demandas, algumas reclamações de recarga de cartão que está dando problema, locais de recarga de cartão que também estão dando algum tipo de problema. Nós temos 6 meses para aferir efetivamente o que está ocorrendo, porque a partir do ano que vem, com essa revisão das linhas e com o início do VLT, o bilhete único vai ser implantado em Santos. E aí o cidadão, acho que todos vão ter o cartão, porque para você fazer um trajeto de deslocamento, talvez você tenha que pegar 2 conduções, pagando uma única passagem. E aí sim, a fidelização no cartão vai ser imediata. O que a gente está procurando agora é preparar já a população de forma que ano que vem a gente não tenha um estresse quando implantar esse bilhete único. Diga, Santana, diga, Érico. Vale apontar o seguinte: o cartão é muito mais seguro, primeiro, porque o motorista só faz uma atividade, dirigir o veículo. Segundo, o dinheiro não circula dentro do ônibus para ser assaltado. Ele fica circulando do escritório da empresa para a empresa. Portanto, há uma segurança maior no transporte coletivo e há uma segurança maior quando o motorista só dirige. Agora, surgiu a dúvida com relação aos turistas, Como é que o turista pode fazer? O cidadão que está fora aqui da cidade, quer tomar um ônibus, rodar aí pela cidade, como é que fica? Como é em qualquer lugar do mundo desenvolvido. Você, quando adentra um ônibus em qualquer lugar fora do Brasil que tem a bilhetagem eletrônica, você paga com recurso, você paga com dinheiro. Ocorre que a cultura de alguns países desenvolvidos, o cidadão também não chega com uma nota grande para fazer troco, ele chega com o troco mais ou menos pronto, porque ele sabe que se ele demorar muito para fazer o pagamento daquela passagem, o motorista não reclama, mas o usuário do transporte, quem está atrás dele, vai reclamar o tempo inteiro. Então é uma questão de comportamento. Acho que o que as pessoas precisam entender é exatamente isso que o Henrique falou. O cartão, ele não é para dificultar. Tem pessoas falando, não, mas o cartão é para arrecadar na frente para a empresa. Não é. A pessoa pode carregar o cartão diariamente. Por exemplo, você pega um desempregado que tem... Nós estamos falando de cartão para quem? Para quem não tem emprego. Quem tem emprego, praticamente a grande maioria já tem o cartão transporte. Quem não tem um emprego, que está na informalidade, as pessoas que trabalham como domésticas, elas podem recarregar esse cartão diariamente, não precisa impactar o orçamento delas de carregar na frente para depois usufruir do transporte coletivo. Então a gente está procurando dar o máximo de conforto e segurança, porque a média de assaltos em transportes públicos só municipais, antes da implantação do cartão, eram 20 assaltos por mês. Então a gente está procurando dar segurança, tirar realmente o dinheiro dentro dos ônibus.
Diga, Santana. Eu acho que é uma questão de hábito realmente das pessoas se habituarem a utilizar o cartão transporte. Da mesma maneira como em outras cidades se utiliza o bilhete do metrô, o bilhete do trem, acho que no transporte coletivo por ônibus também é a mesma coisa. É isso mesmo. Não tem muita... Ninguém está inventando a roda. O que a gente percebe, ô Marcos, é que a tecnologia implantada nesses cartões ainda está meio falha. Hoje em dia, ainda outro dia eu estava num programa de rádio, na bancada, eu falei, olha, se a gente fizer uma pesquisa entre todos que estão aqui na bancada, a maioria não tem dinheiro no bolso, tem cartão de crédito, cartão de débito e crédito. E isso é uma coisa costumeira e cada vez mais, em virtude da insegurança que a gente vive nos dias de hoje, é mais costumeiro ainda. Então eu acho que o cartão transporte, ele é uma complementação para que a gente tenha, o motorista tenha tranquilidade para desempenhar a função de dirigir o ônibus, o cidadão a segurança que o dinheiro não está circulando dentro do ônibus e quem está fora dos ônibus, no trânsito, a celeridade desse transporte. Não se para muito tempo em ponto de ônibus e anda-se mais rapidamente. O objetivo é esse. O Jornal de Moda e Circulação aqui na região publicou uma matéria de capa interessante, né? Mostrando a evolução do número de veículos aqui, de carros, aqui na cidade de Santos, que nos últimos, não me lembro agora, 10 ou 15 anos, né? Se multiplicou por um fator muito maior do que o crescimento da população. Santos continua com 420 mil habitantes, eu lá sei desde com que época, né? A população diminuiu aí um período, parou nessa faixa dos 420, 418 e tal, e daí não sai. Verdade. Compensação, o número de carros, sei lá, triplicou, quadruplicou, nem sei quanto exatamente isso. Com essa situação, como é que faz para melhorar um pouco o trânsito da cidade ou evitar que ele continue piorando? Na verdade, a média de veículos em Santos é 1,4 veículos por habitante. Se a gente somar automóveis, motos, utilitários, caminhões, dá algo em torno de 300 mil veículos, próximo disso, dá 1,4 por habitante. E o que tem que fazer, Edgar, é a gente procurar quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, o santista ele tem o hábito de parar o carro exatamente onde ele vai. Então ele para o carro em frente à loja que ele vai. Ele para o carro em frente à escola que ele estuda. Padaria. Independente se aquela via é uma via expressa ou se aquela via é uma via mais secundária. A gente tem que estudar isso de forma a colocar, pelo menos a princípio em horários de pico, determinadas vias não permitir mais estacionamento. Por exemplo, que nós iniciamos no Canal 3, foi uma coisa que era muito fácil de visualizar que ia dar certo, porque o Canal 3 aconteceu o seguinte, sentido centro-praia, da Francisco Glicério ao Ana Costa, já não era permitido para carro. Eu estou falando do horário das 5 às 8 da noite. Da Francisco Glicério, desculpa, Alexandre Herculano, não era permitido para carro. Da Alexandre Herculano até a Luiz de Farias, era permitido para carro. Da Luiz de Farias até a Galeão Carvalhal não era permitido para carro. O que acontecia? Você alargava e afunilava, alargava e afunilava. Nós estamos dando hoje a mesma caixa, o percurso inteiro. É lógico que a acomodação dos veículos fica mais tranquila, a fluidez aumenta e você faz o percurso mais rápido. Isso a gente está estudando agora, o Canal 2 já está implantado, o Canal 1 ainda não, o Canal 4 nós vamos implantar isso, mas o que vale para o ônibus, vale para o automóvel também. Então a gente precisa ter corredores de fluidez, de circuitos, de origem e destino. Por exemplo, o cidadão que sai do centro da cidade às 6 da tarde e mora na ponta da praia, qual o percurso mais impactado? Esse percurso tem que estar livre, não dá para ficar parando o carro dos dois lados. A mesma coisa para quem vai para São Vicente, e a hora que você ramifica isso para os bairros. Isso no período da tarde. E no período da manhã, a lógica também se inverte. Você tem que analisar o período que o cidadão entra no emprego, aí geralmente é quase todo mundo no mesmo horário, então não precisa se alongar muito, mas tipo das 6 da manhã às 8h30 da manhã, tem que fazer esses corredores de volta. Esse é o primeiro passo que eu vejo muito fácil de ser feito e que vai dar a resposta. Só que não resolve totalmente esse problema de trânsito, isso é um paliativo. E ao longo dos anos estudar de que maneira que a gente vai tratar essa questão de trânsito. Por exemplo, a orla da Praia de Santos inteira separa automóveis. A orla da Praia do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, você já não para há muito tempo. Então são hábitos que, com o passar do tempo, a gente vai ter que ir revendo para ver de que maneira impactam ou não no trânsito. A orla da praia eu não vejo como local de impacto de trânsito, no sentido São Vicente Pão da Praia, mas no sentido oposto sim, né? Principalmente agora, porque São Vicente está com um problema gravíssimo na linha amarela e quase todos os dias, das 5 às 8 da noite, o nosso trânsito está impactando até Alexandre Martins praticamente.
Então, colocação de semáforos inteligentes, que tenham leitura do volume de automóveis circulando, de forma que eles se programem e dê mais vazão para o local mais impactado no momento dos grandes congestionamentos. Isso é uma coisa que a gente já vai estar fazendo ainda esse ano, com 49 novos semáforos colocados no município, para que a gente dê essa fluidez no trânsito. E tecnologia, acho que hoje em dia existe, só que vai ter um momento de a gente ter algumas intervenções físicas que, sinceramente, na malha urbana do município, eu, a princípio, não estou visualizando grandes alterações, não. O que vale a pena recomendar é que seja utilizado o transporte coletivo para todo mundo. Sim. Quando se faz uma pesquisa de cada 100 carros, 90 passam com um passageiro dentro. E isso é uma coisa a área cultural, ocupada, né? em via pública é muito maior do que dentro de um ônibus. Portanto, o transporte coletivo de qualidade, um transporte coletivo rápido e de fácil acesso com o cartão, isso ajuda a cidade a se movimentar. Sem contar que vem veículos de Praia Grande, de Guarujá, sim, de Cubatão e de São Vicente para circular aqui no meio de Santos. Antônio Carlos, muito se falou sobre o VLT, o governador veio, fez uma bela cerimônia, deu início aos trabalhos, né? Mas parece que está se gerando expectativa demais nesse projeto aí, que eu acho que ele tem um alcance meio limitado. Parece que quando ele começar a funcionar, parece que ele já vai estar meio que já defasado. Eu gostaria que o senhor comentasse isso e se é realmente a solução e qual que é a possibilidade desse VLT realmente se expandir para outras áreas da cidade. Você lembra quando foi feita a primeira ciclovia em Santos? Ciclovia realmente, não ciclofaixa. Foi a ciclovia da Orla e à época se discutia se era uma ciclovia de lazer ou do trabalhador. E a gente explicava naquela ocasião que aquela era a primeira perna de uma malha cicloviária, porque não existe nenhum tipo de transporte que ele leve um setor apenas do município, uma parte apenas do município. Ele tem que estar integrado o tempo inteiro, de forma que você consiga se locomover dentro daquele modal que está sendo oferecido. Então, a ciclovia hoje, nós temos aproximadamente 35 quilômetros de malha cicloviária, e através das ciclovias a gente acessa a praia, sai de São Vicente, vai para a Ponta da Praia, vai para o Porto, pega Francisco Glicério, pega na costa, volta para o Canal 1, vai na divisa e volta pela praia. Então, a gente tem uma malha cicloviária. Eu acredito num VLT do momento que a gente tiver implantado uma malha de VLT. Hoje a gente está discutindo a primeira perna do VLT, que ele vai da Ponte dos Barreiros até o Porto, né? O primeiro trecho ele para, na realidade, ali pela Francisco Glicério, chegando na Afonso Pena, perto do Oswaldo Cruz. O segundo trecho a licitação do Oswaldo Cruz até o Porto e da Conselheiro Nebias até o Valongo, retornando pela Conselheiro Nebias. Então, essa discussão é que tem que ser feita de forma que a gente amplie. Nós estávamos falando, acho que no bloco anterior, sobre os bondes. Os bondes foram um sucesso porque a gente tinha uma malha de bondes, de linhas de bondes distribuídas pela cidade toda. Hoje a gente começa a discutir a primeira perna de VLT, com a segunda já levando para o centro, mas sem dúvida, o VLT, no meu ponto de vista, indo de encontro com o Henrique está falando, que eu concordo com ele, onde é que está a camada que tem maior concentração de automóveis particulares? Na região intermediária para a Orla, não é da região intermediária para o centro. Essa região intermediária para a Orla hoje ainda não está sendo atendida pelo VLT, porque o VLT está passando no eixo central, ele está passando na Francisco Glicério e Afonso Pena. A hora que ele for pegando, e outra, eu não acredito que o cidadão que mora, por exemplo, na Orla da Praia, vá pegar um seletivo, descer num local para pegar o VLT. Claro, ele vai com o carro dele. Claro. Então, no momento que a gente tem um VLT atendendo essa região também, que é um transporte rápido, porque ele tem a faixa prioritária dele, a faixa dele não é compartilhada, ela vai ser sempre prioritária, até porque a periodicidade entre composições é muito pequena, que eles estão, a MTU está falando agora, 3 minutos e meio entre composições. Não sei se existe essa demanda para o dia inteiro, mas no horário de pico com certeza existe. Agora, a hora que a gente tiver uma malha de VLT no município de Santos, a gente vai tirar muito ônibus e muito automóvel da rua, porque aí sim a gente está falando num transporte rápido, de qualidade, pontual, com conforto, e é exatamente atrás disso que a gente tem que correr. Dá para precisar um prazo para isso? A primeira perna, a gente já tem feito reuniões semanais, porque a CET está gerenciando essa obra. As reuniões têm sido semanais na CET com o consórcio da Queiroz Galvão e com a MTU, para a gente dirimir todas as dúvidas que existem de projeto, porque eles vão começar a fazer simultaneamente as estações. No trecho de Santos hoje são 6 estações, uma no próximo do Orquidário, lá na Gruta,
outra no Canal 1, Canal 2, Ana Costa, Washington Luiz e Conselheiro Neves. Então essas 6 estações, para que se dê tempo de fazer esse projeto em um ano, elas têm que ser construídas simultaneamente. Só que para que elas sejam construídas, a primeira coisa que tem que se fazer é integrar Francisco Glicério com as ruas secundárias, que é a Vidal Sion, no trecho da Senador Feijó até a Ana Costa, e a Marquês de São Vicente no trecho do Canal 2 até o Canal 1. Então a primeira coisa, alargamento de pista, para depois a gente poder fazer, eles poderem fazer a instalação das estações. Agora eu acredito que é um transporte muito interessante e no mundo inteiro deu certo. Tem tudo para dar certo aqui também. Agora, há um planejamento assim meio distanciado demais, alongado demais, não é não? Para quê? Começa lá na Ponte dos Barreiros, vem até a Conselheiro Neves. Essa é a primeira perna. Isso. Da Conselheiro Neves até a área portuária, a gente já tem alguns problemas ambientais aí, sítios arqueológicos. Não, está superado isso? Não, os sítios arqueológicos não estão nessa região. Os sítios arqueológicos eles estão na região do centro. Do centro. Na região da Rua do Comércio, que a gente está estudando tirar da Rua do Comércio, até porque na Rua do Comércio já passa o bonde hoje, o bonde turístico. E na região do centro, sim, cada praça que você tem no centro, você tem sítios arqueológicos. Agora, a gente está falando de VLT, as pessoas às vezes estão falando em sítio arqueológico como fosse um absurdo. Quando foi a implantação da linha do bonde, foi mais ou menos a mesma coisa. É só ter um arqueólogo acompanhando essas instalações, de forma que a gente não tenha perda nenhuma em termos de história. E dê condição de ser feita essa obra, até porque a escavação para a implantação do VLT é muito superficial, não tem nada assim exagerado que para dizer que vai impactar um sítio arqueológico. É um trem, na verdade. Né? É que nem um bonde. A instalação que foi feita do bonde foi muito semelhante à do VLT. Eu lembro que quando nós fizemos a reforma da General Câmara, na época eu estava na Secretaria de Infraestrutura, nós abaixamos o grade da rua em meio metro. Porque de tanto pavimentar, de tanto colocar asfalto em cima das ruas, elas foram subindo e elas ficaram muito abauladas. Então, para que a gente pudesse colocar a linha do bonde, senão o bonde não andaria reto, ele ia ficar meio torto para andar. Nós abaixamos de meio metro o grade da rua. Aí se discutiu. Isso é uma aventura. Aí se discutiu o sítio arqueológico. Pera, nós estamos voltando ao que era o grade original da rua, não estamos escavando nada além disso. E o VLT é praticamente isso. Mas tem que ter um acompanhamento arqueológico, sem dúvida alguma. Do ponto de vista histórico, vale lembrar que desde 1961, antigos funcionários da Prodesan já falavam no VLT. Portanto, é uma história que vai aparecer em 1974 com Jorge Rory, um urbanista paulistano, que veio a Santos e de cima do prédio da Prodesan, ele fotografou o itinerário desse VLT sendo utilizado como meio de transporte como metrô leve. Então, isso vai ser muito eficiente para a região metropolitana da Baixada Santista. Uma dúvida que o pessoal fica colocando, questionando muito, né, Santana? A gente ouve muito isso. É porque é um projeto antigo, né, que já foi falado, enfim, já foi dito, já ia acontecer e não acontecia. Mas agora parece que não. Ele está muito próximo de ser iniciado, viu, Botorão? As reuniões que a gente tem tido, elas são todas técnicas em termos de implantação do VLT. Inclusive, nós temos hoje na CT técnicos que estão cuidando só do VLT, até porque existem algumas interferências, e essas interferências elas estão sendo resolvidas em reuniões periódicas. Semanalmente a gente as faz na CT de forma a resolver e dar condições dessa obra sair o quanto antes. Em termos de transporte urbano para a região, porque não é o transporte de Santos, é um transporte da região, que já vai ter que ser ampliado para Praia Grande também. E a gente está falando em condensar transporte urbano. Esse já são 10 anos. Não, eu sei, mas nesse momento agora está próximo de acontecer. Só que isso, Boturão, o que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser a primeira perna e parar por aí. Não pode ser a estação Sorocabana que a gente tinha aqui, que levava para o litoral sul. O VLT não pode ter essa característica. E tem que ser uma característica de integrar a região com agilidade, mas também andar nas principais cidades para você poder tirar os ônibus da cidade e poder tirar os veículos que estão circulando hoje de uma forma totalmente indiscriminada pela falta de opção de um transporte de qualidade. É isso que está ocorrendo. Há uma faixa de domínio que sai de São Vicente, passa no Horto de Santos, passa dentro do 2º BC e que fecha um anel ferroviário para esse VLT, aonde foi construído o chamado Elefante Branco, o viaduto do Elefante Branco. Por baixo passa o VLT.
Esse elefante branco tem Se uma esse história, elefante branco tivesse um pouquinho Deus. mais para cá, uma daquelas fases semafóricas lá da Nossa Senhora de Fátima com Martins Fontes. Como ele disse, o elefante branco. É. Estamos em cima do break aqui, mais um intervalinho, né? Já já a gente volta com o painel debates para o último bloco, com a presença do presidente da CT, Antônio Carlos Gonçalves. Já já.